Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bem-vindo ao nosso canal Andando com Deus, nosso primeiro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre qual o seu propósito e qual é a sua missão. O Senhor Jesus abençoe você, toda a sua família, a sua casa, que Ele dê paz no seu coração e que venhamos juntos caminhar para o nosso alvo, que é morar no céu, na eternidade com o nosso Pai. E que nós venhamos ser testemunhas de Cristo aqui, ajudando os nossos a alcançar a graça que nós alcançamos mesmo sem merecer, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Qual é o seu propósito e qual a sua missão? Por que você está vivo? O que você está fazendo nessa terra? Se você trabalha ou se você tem uma empresa, a empresa tem ou deveria ter a missão, a visão e os valores. Geralmente algumas têm a plaquinha, tem um institucional no site, entre outros. E todo funcionário, quando entra na empresa, ele conhece esses valores, né? A missão, a visão, os valores, o que ela faz, o que ela espera ser daqui a tanto tempo. E você como cristão, você tem missão, visão e valores? A sua igreja tem? Você conhece? Você está alinhado com essa proposta que a sua igreja apresenta? Como fazer parte do reino se você não vive para o reino? Você conhece o reino? Como é que está? Responda para você mesmo no seu interior como é que está a sua caminhada cristã. Às vezes 5, 10, 15, 20, 25 anos com o Senhor e você ainda não alinhou essa visão. Isso é um pouco preocupante. Então vamos falar um pouquinho a começar de mim. Como Paulo diz, né? O mais miserável. Então, a começar de mim, que eu também tive que me fazer essa pergunta. Você está disposto a viver a visão, a missão e os valores? Porque não é por muito falar que a gente vai convencer, porque quem convence é o Espírito Santo, que ele convence da justiça, do juízo e do pecado. A gente não consegue convencer nada, mas eu estou aqui tentando te apresentar isso que me foi difícil de entender e de digerir. Eu estava sentado no culto e o Senhor foi ministrando no meu coração. Eu peguei o caderno e fui anotando. E fui colocando as citações bíblicas, porque eu não estou aqui para tentar parecer inteligente, eu estou aqui para falar a verdade. E a única verdade é a palavra do Senhor. É ela que é viva e que é eficaz. Eu sou um pecador e falho. O modelo é Jesus Cristo. Quando a gente coloca as nossas expectativas no homem, nós vamos nos frustrar e ele vai nos decepcionar. Somente o Senhor que não decepciona, nem a mim e nem a você, porque ele é perfeito, pleno, reto, não esquece de nenhuma das promessas e ele é fiel e justo. Então vamos falar um pouquinho. Em Marcos 16:15 e Mateus 28:19, fala da nossa missão, que é para a gente ir e anunciar o Evangelho a toda criatura. A gente tem que ter isso alinhado no nosso coração, porque quando a gente segue em Marcos também, no capítulo 4, no verso 3, o semeador saiu a semear, e ele semeou em todos os locais. Algumas caíram pelas estradas, outra terra sufocou, ficou entre espinhos, e aqui caiu em terra boa, ela foi a 30, a 60 e a 100. Como é que está o seu coração? Às vezes eu posso estar com a melhor semente, que é a palavra do Senhor, mas se o seu coração estiver estéril, nada vai valer. Eu vou lançar, eu vou aguar, mas se o seu coração não estiver preparado para receber a palavra, se você não quiser receber a palavra, de nada vai valer. Como que está o seu coração? Porque quem está ferido, ele não está disposto a receber amor. Ele tem tanta mágoa, ele tem tanto bloqueio, e eu não consigo curar as suas feridas, mas o Espírito Santo, o nosso próprio Deus, ele está aqui, ele está aí, e ele está querendo passar o bálsamo nas suas feridas, cuidar de você. Eu vi um exemplo muito prático, que uma viagem de uma pessoa próxima a Israel, estava o pastor de ovelhas conduzindo o rebanho, e tinha uma ovelha muito desobediente, e ela corria e pulava para todo lado, estava atrapalhando a caminhada.
Aí eles observando o pastor de ovelha pegou e quebrou a pata da ovelha. E eles, não, mas que pastor mau, quebrou a pata da ovelha. E ficaram julgando ele ali. E na hora que ele quebrou a pata da ovelha, ele pegou ela no colo e carregou ela por todo o percurso. Às vezes, algumas feridas e algumas dores são para que a gente machuque, sinta dor, sinta algo, mas que nós chegamos com vida para se apresentarmos ao Senhor. As feridas nos formam, elas fazem guerreiros, elas nos fazem suportar. Uma palavra que tem sido muito usada no contexto de hoje, para viver o propósito, você tem que suportar o processo. Palavra bonita. Eu ainda completo um pouquinho que as palavras comovem, mas o testemunho arrasta. O seu testemunho. Você tem apresentado Cristo. Mais do que palavras, as pessoas querem ver atitudes. Mais do que informação, falar um monte de coisa bonitinha. As pessoas precisam de transformação, que é o Senhor Jesus Cristo que vai fazer em nossas vidas. Nós temos que ter esse propósito de visão. Quando a gente vai falar da nossa missão, a gente segue para a visão. E agora vamos falar de visão, de reino. Quando você entende que você tem que anunciar que Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou, essa é a missão de todos nós. Não é só do seu pastor, não é só do diácono, não é só do ministro de evangelismo, é de todos. Jesus falou para todos, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a visão. É um pouquinho difícil, mas a gente tem que entender. Exemplo de missão, existe uma expectativa que 95% dos cristãos não ganha uma alma para Jesus durante o ano inteiro, 365 dias. Uma alma para Jesus. Com a pandemia, aumentou esse número. Menos de 3% da população tem cumprido isso. E você? Como é que tá? Você conheceu a sua missão? Você está tendo uma visão para aplicar ela? Irmãos, isso é muito sério, tá? Um dia nós somos alcançados e nós temos que alcançar outras pessoas. Se nós não tivermos com a visão de reino, não tem jeito. Se a gente vê o reino somente como função do pastor porque eu pago o dízimo, que é um termo muito errado, mas muito usado, você devolve aquilo que o Senhor te dá de tudo. Mas o Senhor não está preocupado com a sua carteira. Isso é uma expressão minha. Ele está preocupado com o seu coração. Se o Senhor tiver seu coração, Ele tem sua carteira. Não que Ele precisa de dinheiro, porque quando Ele manda, até o diabo obedece. Se a gente for olhar o contexto do dízimo, enquanto você está preocupado com o recurso, seria 10% de tudo que vem à sua mão. Seria 2 horas e 40 minutos por dia que você teria que doar ao Senhor, porque vem na sua mão 24 horas. O sol nasce para o justo e para o injusto. Em toda a sua trajetória de vida, quanto tempo do seu dia você tem dado para o Senhor? Você tem entregado 2 horas e 40 minutos ao Senhor? Eu não vou nem colocar o Senhor, a sua família, a fim de que eles vão morar no céu com você. Isso nós temos que ter no nosso coração, na nossa vida. Você conhece a visão da sua igreja? Quais que são as metas dela? Qual que é a sua meta? Qual que é o alvo missionário da sua igreja? Quantos missionários tem na sua igreja? Qual que é o nome dele? Em qual país que ele está? Como é que está? Quantos filhos ele tem? São coisas que nós temos que entender. Nós temos um missionário na cidade de Pucallpa, na Amazônia peruana, chama Pastor Fernando, a sua esposa chama Milagros, ele tem 3 filhos, o Natan, a Thalita e a Tabita. Ele me mandou umas fotos do batismo dele, tem uma cobra dentro do lago, do rio que eles fazem lá, uma cobra grande, e eles cercam ela com um barco. É o único lugar que tem para batizar. Às vezes tem que comer bicho que dá nos pés de banana, porque não tem o que comer. E aí, como é que está a sua visão sobre isso? Como é que está a sua visão com a sua rua? Quantas pessoas são cristãs? Quantas pessoas precisam de Jesus na vida? O que você tem feito para elas? O que você tem feito para a sua família?
Isso nós temos que entender, sabe? A gente tem que entender o alvo, porque a Bíblia fala que o que pede recebe, o que busca acha e o que bate abre-se-vos-á. Nós viramos o ano há pouco tempo, né? Nós estamos findando, hoje o último dia de fevereiro, nós estamos findando o segundo mês. Fizemos várias promessas, vários alvos, várias propostas, e nós estamos seguindo esse caminho? Ou nós estamos sendo odre velho com vinho novo, que vai na igreja, recebe a palavra, recebe o ânimo, recebe aquela força, e na hora que a gente sai, rompe e joga tudo fora? Nós temos que estar bem alinhado com a nossa missão e anunciar a visão, conhecer o objetivo e o alvo da sua igreja, estar participante com ele, tá? E ter o nosso próprio alvo pessoal. Você tem orado pela sua família? Que é o seu primeiro ministério, é a sua família? Você tem liberado perdão? Às vezes é tão fácil perdoar as pessoas de fora, mas a gente não perdoa os nossos. Ou nós só queremos receber. Existe um escritor, Dmitry Borman, eu não lembro o nome correto, a pronúncia do sobrenome dele, mas ele fala da graça. E a graça, ela é de graça, mas ela não é barata. Ela custou todo o sangue de Jesus Cristo ali na cruz. Aquele que era perfeito se fez ali maldito no madeiro, por mim e por você. E a graça veio a nós mesmos sem merecer, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas nós gostamos de receber a graça e nós não gostamos de compartilhar a graça. Porque nós não queremos perdoar, nós não queremos amar, nós não queremos pessoas difíceis no nosso caminho. Será que nós temos abusado da graça? Isso nós temos que trazer todos os dias, que a graça é para todos que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador. Não é só Salvador, não. É Senhor. Isso é uma diferença muito grande, porque a gente só quer quem salva, mas a gente não quer um Senhor. A gente não quer reconhecer a autoridade absoluta de Cristo na nossa vida. Porque quando você conhece o que é pecado e você pratica o pecado, premeditadamente, planejando, eu vou pecar de segunda a sexta e no domingo eu vou lá na igreja e me arrependo, você crucificou Jesus Cristo na cruz novamente. Foi isso que você fez. Você maquinou o mal e você colocou Jesus Cristo na cruz mais uma vez, com a sua atitude, com a minha atitude. Isso eu falo, gente, porque as batalhas vêm para mim todos os dias como vêm para vocês. A luta é todos os dias, até o dia que o Senhor virá para nos buscar para morarmos na eternidade. Todos os dias a gente tem que anular o nosso eu. Que ele cresça e que nós venhamos diminuir todos os dias. Falamos sobre a nossa missão, falamos sobre a visão e vamos falar sobre os valores. Como estão os seus valores? Em Êxodo 15, 2 e 3, a gente começa a falar os mandamentos. Êxodo 20 ao 2 adiante, os processos. Não terá outros deuses. Quando fala sobre outros deuses, não é somente a imagem, não. Até esse telefone que eu estou filmando com ele aqui, ele pode ser um Deus na sua vida. Se você pegar no seu histórico de acesso, você vai ver quantas horas você ficou no Instagram, no Facebook, no TikTok e nos stories ali. E quantas vezes você leu a Bíblia? Quando você vê algumas pessoas, vou colocar em exemplo o muçulmano, até 8 anos a criança tem que saber todo o Alcorão ali de cor. A mãe fica por conta disso. Tem filhos nossos que tem videogame de R$2.000 e não tem uma Bíblia de 10. Tem filhos que não conhecem a história da Arca de Noé, não conhecem a história de Jonas. Você já contou isso pro seu filho? Você já deitou ele no seu braço e ele falou? Eu tive uma alegria muito grande quando eu fui conversar com meu filho para a gente falar sobre o arco-íris, que na verdade não é o arco-íris, né? É o arco celeste, porque íris é uma deusa. A Bíblia não fala íris, só fala arco. É o arco celeste de Deus. Íris é outra coisa. E ele falou que é o pacto da aliança de Deus com o homem para a terra não ser destruída. Meu filho falou isso comigo.
8 anos. Nós temos que semear, mas essa missão não pode ser só da igreja e da escolinha. Tem que ser nossa. Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho, é junto com ela. Do mesmo jeito, não é trabalhar para Deus, é trabalhar com Deus. O nosso Deus relaciona conosco. Um Deus de proximidade, um Deus de perto. Então nós temos que estar alinhado com os nossos valores. O seu corpo não pode ser um Deus, onde que você vai na academia no domingo, mas não vai na escola bíblica dominical. Você vai fazer uma corrida, mas não tem tempo para ir na escola bíblica dominical, se alimentar da palavra, crescer. O evangelho tem uma visão diferente de todas e é a mais correta. Primeiro você se alimenta para depois você servir. Senão você vai ser um guia cego. Você tem sido um guia cego? Hoje, feriado, gente, eu vim trabalhar até meio-dia, mas eu parei para ter o meu compromisso com o Senhor, porque pessoas estão indo para o inferno. Vou falar uma coisa que às vezes você vai se escandalizar, mas quando eu concluir você vai entender. Jesus Cristo voltou ontem. Jesus Cristo voltou hoje. E Ele vai voltar amanhã. Tem muitas pessoas esperando a trombeta tocar e o céu se abrir. Mas se você morreu hoje, expirou, Jesus Cristo já voltou. Nós só temos uma única vida. E às vezes nós estamos preocupados em conquistar o mundo, enquanto nós temos que, pela graça, tentar chegar aprovado perante o Senhor no tribunal dele. Porque o dinheiro vai ficar, tudo vai ficar. Caixão não tem gaveta, nem os nossos ossos irão subir. Nós vamos voltar ao pó, pois nós viemos do pó. Não é pecado ter dinheiro não, gente. O Senhor permitiu que nós tivéssemos. Mas onde estiver o vosso tesouro, aí estará o seu coração. O dinheiro tem que ficar na carteira e no bolso, não é para ficar aqui não. A Bíblia conta a história do jovem rico e fica bem destacado. E Jesus o amou. Por que Jesus amou ele? Eu vou te dizer por quê. Porque Jesus tinha todas as riquezas. E ele abriu mão de tudo. Por mim e por você. Um pecador, trapo de imundícia. A Bíblia fala que a nossa justiça ele é pior do que trapo de imundícia. Isso é para a gente entender. E ele não conseguiu abrir mão do que tinha. Porque tinha muita coisa. Muita coisa aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Eu ouvi uma mensagem e eu partilho ela com vocês para a gente seguir para a conclusão, que o problema não é fracassar, o problema é dar certo naquilo que Deus não te chamou. Às vezes você está sendo um empresário, um professor, até um pastor, e às vezes não foi isso que o Senhor te chamou. Peça ao Senhor nas suas orações que Ele abra os seus ouvidos e os seus olhos espirituais para a gente ouvir e ver o nosso Deus. Quando Pedro pegou a espada e cortou a orelha de Malco, o Senhor falou com ele: quem com fé, fica aí quietinhos. Se eu desse uma palavra, os anjos viriam ao comando do Senhor. O Senhor está no controle de todas as coisas. Sempre e sempre. Ele é Deus, poderoso, eterno, fiel, justo, incomparável. Não há Deus como nosso Deus. Quando nós entendemos a missão, a visão, os valores, nós começamos a viver o propósito. Não curvará diante deles. Quem já viu o Fzinho do Facebook? O F é a cabeça e a parte de baixo é a sua mão. Que a gente fica assim, no telefone. Nós temos que nos prostrar perante do Senhor, que é Ele que consegue mudar toda a sua estrutura, toda a sua vida, toda a sua casa, toda a sua família. Somente a Ele a gente tem que adorar. Não é para a gente ter outros deuses, não. Outra coisa que a gente tem que ter é o descanso.
Não estou aqui falando de sábado não, tá, gente? É o descanso. Às vezes a gente trabalha tanto até no próprio ministério, mas o nosso primeiro ministério é a nossa família. Às vezes você serve a todos e não serve os seus. Eu tive um problema com isso. Trabalhava em tanta coisa, escola bíblica dominical, é ministração, é projeto, é não sei o quê. E a família? Minha esposa me falou isso. Eu tive que abrir mão de algumas coisas. Porque se na sua casa eles não reconhecerem a sua autoridade, em vão vale o caminhar nos outros pós. Não tem jeito. Seu filho precisa de você. Não terceirize a educação dele. Não vem com manual não, gente. Não tem fórmula de bolo, a quantidade de fermento que tem que fazer, não. Para mim é uma dificuldade todos os dias aprender, porque eu não tive a figura paterna comigo. Então eu pulei algumas etapas. Mas hoje eu tenho um pai que cuida de mim todo o tempo. E ele quer cuidar de você. Outro ponto, honra teu pai e a tua mãe para que prolongue os seus dias na terra. Mandamento com promessa. Eu não vou nem entrar na parte do relacionamento não, que isso vai ser tema para outro vídeo. Que quando você mostra interesse pela moça ou a moça mostra interesse por você, ela muda o comportamento com a família, começa a ser educado. A gente tem que ver esse processo em detalhes, em riqueza de detalhes. Porque se ela não cuida bem do pai e da mãe, se ele não cuida bem do pai e da mãe, não vai cuidar bem de você. Abra bem os olhos espirituais, peça ao Senhor para te mostrar. O nosso Deus, ele não deixa dúvida. Que nós venhamos confiar no Senhor, que nós venhamos viver para o Senhor. É um simples vídeo, mas que o Senhor venha falar no seu coração e que você venha ter bem definido a sua missão, que ela é igual para todos. E anunciar, indiferente do lugar. Alguns vão alcançar a África, alguns vão ir no Afeganistão, no Sri Lanka, no Nepal, no Vietnã. Mas outros vão começar no seu bairro, na sua cidade. Não foque somente no altar. Às vezes o Senhor quer você no seu trabalho, no ônibus que você pega todos os dias. A honra e a glória é do Senhor, Ele não divide com ninguém. Mas a alegria de sermos usadas é nossa. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um feriado. Estamos aí no feriado, a festa da carne, mas que nós venhamos cuidar do nosso espírito. O Senhor seja contigo, uma semana de vitória e até o nosso próximo vídeo. Fica na paz do Senhor. Um abraço.